Boa tarde, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos, está no ar mais um vídeo no meu canal e o tema de hoje é aspectos psicológicos do envelhecimento. E o objetivo da nossa aula é fornecer subsídios para que o aluno compreenda os aspectos biopsicossociais do envelhecimento e suas implicações no contexto educacional. Autora, professora Margarete Mota. Vamos lá? As fases do envelhecimento. O adulto está inserido no mundo do trabalho e das relações interpessoais de modo diferente da criança e do adolescente. Os estudos indicam que a vida adulta é marcada por etapas de estabilidade e transição. Os papéis sociais, profissão, casamento, nascimento de filhos, divórcio, viuvez, etc., que o indivíduo assume apresentam grande relevância. Os conhecimentos acumulados e reflexões sobre o mundo exterior, sobre si mesmo e sobre as outras pessoas promovem mudanças na estrutura do indivíduo. No que se refere às situações de aprendizagem, essas especificidades da etapa desta fase da vida fazem com que o indivíduo traga consigo diferentes habilidades e dificuldades, em comparação com a criança, e provavelmente maior capacidade de reflexão sobre o conhecimento e sobre os seus próprios processos de aprendizagem. O ciclo de vida na fase adulta corresponde às seguintes etapas, começando aqui com o jovem adulto. Nesta etapa, que ocorre dos 20 aos 40 anos, aproximadamente, a condição física atinge o auge. Depois declina ligeiramente. O pensamento e os julgamentos morais tornam-se mais complexos. São feitas escolhas educacionais e vocacionais após um período exploratório. Traços e estilos de personalidade tornam-se relativamente estáveis, mas as mudanças na personalidade podem ser influenciadas pelas fases e acontecimentos da vida. São tomadas decisões sobre relacionamentos íntimos e estilos de vida pessoais, mas podem não ser duradouros. A maioria das pessoas casa-se e tem filhos. Então, no enfoque psicanalítico de Erikson, 1972, a característica principal desse estágio do desenvolvimento psicossocial é a capacidade de estabelecer relações íntimas com outras pessoas. Em contrapartida, a dificuldade de manter essas relações levam ao isolamento. No entanto, para conseguir tais relações, é necessário que o jovem adulto tenha consciência de sua identidade pessoal, pois o casamento é visto como uma ameaça da perda da independência. Maturidade ou meia-idade. Esta fase vai em média dos 40 aos 60 anos de idade. Apresenta alterações importantes nos aspectos biológicos, psicológicos e sociais, no entanto, sempre respeitando as diferenças individuais. Conforme aponta Papalia, as capacidades mentais atingem o auge. A especialização e as habilidades relativas à solução de problemas práticos são acentuadas. A produção criativa pode declinar, mas melhora em qualidade. Para alguns, é o momento do ápice do sucesso profissional e financeiro. Para outros, poderá ocorrer esgotamento ou mudança na carreira profissional. Do ponto de vista da vida familiar, a dupla função pelo cuidado dos filhos e dos pais idosos pode causar estresse. Para outros, ainda, a saída dos filhos de casa gera um sentimento da síndrome
do ninho vazio. É quando você já está numa fase em que os seus filhos já casaram, estão casados e você se sente só, porque você teve seu filho cresceu, casou e agora você está sozinho. Então é essa fase onde é a saída dos filhos de casa, onde os filhos saem de casa, deixam seus pais para viver uma vida de casal, marido e mulher. Então, aí o pai, ele se sente com esse sentimento da síndrome do ninho vazio. Ou seja, a casa fica vazia, só ele e a esposa. Ou só ele, né? Dependendo. De acordo com os estágios de desenvolvimento de Erikson, 1972, neste período a principal característica é a necessidade de cuidar de gerações mais novas e orientá-las, sendo o que Erikson chama de generatividade. Assim como a criança precisa dos cuidados dos adultos, os adultos também precisam cuidar das crianças e do jovem para se sentirem úteis nessa fase da vida. Caso contrário, surge a sensação de estagnação. Ou seja, os adultos precisam cuidar ou da criança, se for só uma, né? Ou da criança ou das crianças, se for mais de uma. A partir de um comportamento generativo, a pessoa é capaz de passar adiante conhecimentos e habilidades. A virtude associada nesse estágio é o cuidado. Os aspectos duradouros da formação de identidade são liderança e partidarismo versus abdicação da responsabilidade. Vamos agora para as tarefas evolutivas da meia-idade. Quais são? Aceitação do corpo que envelhece, aceitação da limitação do tempo e da morte pessoal, manutenção da intimidade, reavaliação dos relacionamentos, relacionamento com filhos, deixar ir, atingir igualdade, integrar novos membros, relação com seus pais, inversão de papéis, morte e individuação, exercício do poder e posição, trabalho e papel do instrutor, novos significados, habilidades e objetivos dos jogos da meia-idade, preparação para a velhice. São esses os papéis. Vamos agora para a velhice. Nesse ciclo da vida, que no Brasil, de acordo com o Estatuto do Idoso, é demarcado a partir dos 60 anos de idade. É uma etapa de grandes desafios, pois há adaptações frente e há inúmeras perdas do trabalho, de amigos, do companheiro ou companheira, da autoridade na família. A pessoa percebe mudanças significativas e, conforme afirma Zimmermann, 2000, envelhecer pressupõe alterações físicas, psicológicas e sociais no indivíduo. Tais alterações são naturais e gradativas. É importante salientar que essas transformações são gerais, podendo se verificar em idade mais precoce ou mais avançada. E em maior ou menor grau, de acordo com as características genéticas de cada indivíduo e principalmente com o modo de vida de cada um. A alimentação adequada, a prática de exercícios físicos, a exposição moderada ao sol, a estimulação correta, o controle do estresse, o apoio psicológico, a atitude positiva perante a vida e o envelhecimento são alguns fatores que podem retardar ou minimizar os efeitos da passagem do tempo. Segundo o enfoque de Erikson, 1972, nessa etapa é necessário que o adulto tenha resolvido satisfatoriamente todas as crises anteriores, com sentimento de valorização de sua história de vida sem lamúrias e sentimentos de nostalgia, buscando a partir dessas experiências outras possibilidades para ressignificar seu momento de vida. Nesse sentido, haverá integridade.
Nesse sentido, haverá integridade e ganhos. Caso contrário, a falta de integridade leva à tristeza e desesperança, em razão da percepção de que o tempo para novas tentativas se torna curto. Esse estágio de desenvolvimento psicossocial, Erikson denominou de integridade versus desesperança. Velho é aquele que tem diversas idades. A idade do seu corpo, da sua história genética, da sua parte psicológica e da sua ligação com a sociedade. É a mesma pessoa que sempre foi. Se foi um trabalhador, vai continuar batalhando. Se foi uma pessoa alegre, vai continuar alegrando. Se foi uma pessoa insatisfeita, vai continuar insatisfeita. Se for ranzinza, vai continuar ranzinza. O Brasil está deixando de ser um país de jovens e está entrando em franco processo de envelhecimento. A proporção de idosas, que hoje é cerca de 10,8%, passará a 14%, limiar a partir do qual os países são chamados envelhecidos, entre aspas. Por volta de 2018 e em 2050 deverá ser superior a 25%, o que atualmente ocorre apenas no Japão e na Itália. Portanto, chamar o Brasil de país jovem não reflete a velocidade do seu envelhecimento populacional e é perigoso. Gera uma inércia, a ideia de que isto não deve ser uma preocupação para a sociedade e de que políticas públicas pertinentes sejam coisa do futuro. Nos próximos 40 anos, prevê-se um crescimento acelerado dessa faixa etária. No Brasil, o aumento da expectativa de vida nas últimas décadas foi espantoso. Em 1945, por exemplo, essa expectativa era de 43 anos. 43 anos. Hoje é de cerca de 73 anos. Ao mesmo tempo, houve uma queda significativa da taxa de fecundidade. Vamos agora para a idade e o tempo. Se comparado ao ano 8000 a.C., homem das cavernas, na expectativa de vida foi 20 anos. O motivo foi a luta pela sobrevivência. 200 depois de Cristo, Império Romano. Sua expectativa de vida foi 22 anos. Motivo: muitas mortes no parto. 1200 a 1400 depois de Cristo, Idade Média. Expectativa de vida foi, na Idade Média, 33 anos. Motivo: primórdios da medicina moderna. 1800, Revolução Industrial. Expectativa de vida foi 47 anos. Motivo: trabalho manual, melhora nutricional, saneamento básico e o surgimento das primeiras vacinas. Temos em 1940, século XX. A expectativa de vida desse período foi 60 anos e os motivos foram a era dos antibióticos, primeiros centenários. E em 2050, teremos a quarta idade. A expectativa de vida é 100 anos e o motivo é ciência adia a morte. Analisando a tabela acima, se observa que o grande desenvolvimento tecnológico obtido na era da saúde é e será o grande responsável por minimizar os efeitos do envelhecimento, pois possibilita a criação de melhores técnicas com relação à prevenção e ao controle das doenças infecto-contagiosas e das enfermidades,
crônico-degenerativas, expandindo a expectativa de vida da população. Diante desse contexto, surgem as seguintes questões. Que tipo de formação os futuros profissionais de todas as áreas recebem para lidarem com esse segmento da população? Que investimentos estão realizando a fim de que os futuros idosos e idosas envelheçam com qualidade de vida, continuando ativos, inseridos na sociedade? O fenômeno do envelhecimento está mais presente no mundo atual e, com isso, torna-se cada vez mais necessário estudar mecanismos que ajudem essa crescente população a ter uma vida mais digna e de qualidade. A velhice, segundo a gerontologia, é entendida como um processo dinâmico e progressivo onde há modificações tanto morfológicas como funcionais, bioquímicas e psicológicas, que determinam a progressiva perda da capacidade de adaptação do indivíduo ao meio ambiente, ocasionando maior vulnerabilidade e maior incidência de processos patológicos que culminam por levá-los à morte. Todos nós, com certeza, temos uma imagem da velhice, formada a partir de nossa observação, de nossa vivência ou daquilo que nos é passado pela família e pela sociedade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, velhice é o prolongamento e o término de um processo representado por um conjunto de modificações fisiomórficas e psicológicas ininterruptas à ação do tempo sobre as pessoas. A maior parte das características do velho não é peculiaridade de uma faixa etária. Uma pessoa não passa a ter determinada personalidade porque envelheceu. Ela simplesmente mantém as características que já possuía antes. Via de regra, um velho chato ou deprimido é um jovem chato e deprimido que envelheceu. Assim como um velho alegre e otimista é um jovem alegre e otimista que se encontra em outra etapa da vida. Então, podemos destacar que uma pessoa não passa a ter determinada personalidade porque envelheceu, Ou seja, mesmo a pessoa sendo idoso ou idosa, ela mantém as suas características. O processo de envelhecimento acarreta às pessoas várias perdas significativas que envolvem aspectos biopsicossociais, pois situações como o surgimento das doenças crônicas, deteriorando a saúde, a viuvez, morte de amigos, parentes próximos, falta de papéis sociais valorizados, isolamento crescente, dificuldades financeiras decorrentes da aposentadoria, dentre outras, afetam de tal forma a autoestima, que em muitos casos gera uma crise de identidade. Embora essas situações sejam vivenciadas de maneira diferente para cada pessoa, é necessário propiciar mecanismos de atenção integral nesta fase da vida para que não haja uma repercussão prejudicial para a saúde mental desta pessoa, o que por vezes pode acarretar numa baixa autoestima. É necessário um trabalho para que sejam ajustadas suas relações pessoais, com filhos, netos, colegas, amigos, assim como para que sejam criados novos relacionamentos, já que muitos acabaram, e a aprendizagem de um novo estilo de vida é fundamental para que as perdas sejam minimizadas. Essa situação se torna ainda mais agravada quando esse idoso ou idosa não teve oportunidade de ser escolarizado ou escolarizada, ou seja, a falta de acesso ao mundo escolar lhe traz privações, ainda mais acentuadas, pois a condiciona a uma dependência para a realização de tarefas básicas do cotidiano, sua relação com o mundo é fragilizada, pois o fato de não saber ler e escrever reduz de maneira substancial sua visão de mundo. Baseado neste referencial, o processo de escolarização ampliará essa relação, propiciando as condições necessárias para o
favorecimento de uma velhice ativa. Vamos agora para as expressões ou palavras utilizadas para descrever pessoas acima de 60 anos. Temos a terceira idade, pessoa idosa, velho, menor idade, melhor idade e a senhorinha. Vamos começar aqui com a terceira idade. Na terceira idade, criada na década de 60 na França, descreve a pessoa idosa independente com idade até 80 anos. Pessoa idosa. Temos mais indicados para descrever pessoas com idade acima de 60 anos. O termo pessoa idosa parece ser mais indicado e citado nas políticas do envelhecimento, pois respeita as questões de gênero e os direitos sociais de homens e mulheres. O velho, pouco indicada por estar envolta por mitos negativos do envelhecimento e trazer uma conotação negativa de falta de utilidade, está estragado ou inútil e a necessidade de asilamento. A melhor idade, termo pouco generalizável, que descreve apenas as pessoas idosas e independentes, frequentemente utilizado para suavizar os problemas relacionados ao envelhecimento e desconsiderar situações de desigualdade física entre as pessoas idosas. E para encerrar, senhorinha, vovozinha e velhinha, termos em diminutivo, têm o objetivo único de diminuir, por isso não devem ser utilizados, pois indicam inferioridade, incapacidade, dificuldade e inúmeras conotações negativas. Tá, pessoal? Então, senhorinha, vovozinha, velhinha, não pode ser usado, tá? Esses diminutivos. Então, por hoje é só. Muito obrigado pela sua audiência. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora no canal. Se você gostou da nossa aula de hoje, já deixa o seu like. Eu fico por aqui. Amanhã é a nossa última aula de Psicologia da Educação. Então, até amanhã. Tchau, pessoal. Valeu, gente. Tchau.